demonologia, tá bem? Demonologia, e eu já enviei lá no grupo dos estudantes do Instituto CERD de Educação, já enviei o PDF, que é a parte componente dessa disciplina. A primeira aula é demonologia e depois nós vamos para a segunda aula, que é satanologia. Nós já tivemos aqui um módulo de angelologia, agora estamos tendo um módulo de satanologia e outro de demonologia, tá bem? E vocês me dêem um retorno se o áudio está chegando em boa qualidade, e eu espero que a imagem também chegue aí em boa qualidade para vocês, como aparentemente está. Vamos lá começar a aula? Aqui eu já vejo a presença da nossa irmã Vera, dando uma boa noite, nossa irmã Nice, dando a paz, nosso irmão José Silva, nosso irmão Giovanni, nosso irmão Anselmo Willer, né? Essa matéria é boa estudar, né? Será vital para a vida espiritual. Os ataques são constantes, conhecendo o inimigo, será mais fácil de derrotar a sua artimanha. E o nosso irmão José Silva dando assim a paz de Deus para todos. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula dessa noite. O texto que nós vamos estar explanando é o texto de Lucas, capítulo 8 e o versículo 2, tá bem? Lucas 8, 2. Esse é o texto que nós vamos estar explanando. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas, capítulo 8 e o versículo 2. Vamos lá. Nós estamos iniciando os estudos de demonologia, e o quadro que se mostrará diante dos nossos olhos revelará um mundo tenebroso, exercendo horríveis influências sobre os homens, levando-os ao exercício continuado de pecados e rebeliões contra a ordem da criação. Estamos entrando em contato com um mundo tenebroso. O mundo tenebroso é um mundo de sombras, é um mundo de escuridão, é um mundo de trevas, e a turma que habita nesse mundo tenebroso é chamado de demônio, tá bem? Os demônios são chamados demônios das trevas, espíritos malignos que formam o pavilhão de demônios, ou, para usar uma metáfora, uma nuvem de demônios, tá bem? Uma nuvem. E é chamado de demonologia por causa que nós temos a palavra grega que o Novo Testamento usa. O Novo Testamento chama os espíritos malignos de daimonium. O que é o daimonium? Daimonium, ele é uma espécie de gênio, tá bem? De gênio. Ele é um espírito. Ele é um espírito que tanto ele pode atuar para o bem, quanto ele pode atuar para o mal. Isso aí é a origem da palavra daimonium. Ele é um gênio, um espírito, uma influência. Essa aqui é a ideia. E ele tanto pode vir assim como um gênio do bem, quanto um gênio do mal. Mas isso aí é na origem da palavra, por causa que quando chega em o Novo Testamento, os demônios, os daimônios, são todos espíritos malignos. Na linguagem do Novo Testamento, mesmo que ele esteja agindo, fazendo um bem, ele está na realidade camuflando o mal com a prática do bem. Quer dizer que é um bem aparente, mas é um mal substancial. E eles exercem influências, tá bem? Então, para a gente não prolongar muito, são 3 atuações primárias dos demônios. Atuações primárias quer dizer, eles começam por aqui, depois eles vão ampliar cada vez mais
a sua esfera de ação. 3 ações primárias. Primeiro, da opressão. Segundo, da obsessão. E terceiro, da possessão. Ações primárias, tá bem? O que acontece é que, como nós descobrimos aqui nas aulas de angelologia, existem castas e mais castas de anjos, e consequentemente nós também temos castas e mais castas de demônios. E tem demônio que ele está prisioneiro aqui na Terra. Tem demônio que ele está prisioneiro no Tártaros. Tem demônio que está prisioneiro no abismo. E tem demônio que está prisioneiro nos céus. Estão prisioneiros, são aprisionados em mundos, tá bem? Significa que eles não podem ficar zanzando para onde que eles querem. Embora eles tenham abandonado o seu lugar de habitação original deles, eles não podem ficar perambulando por onde eles bem entendem. Eles estão condicionados a regiões que são prisões espirituais. E dentro dessas prisões espirituais, quem entra nesse território vai ficar sujeito às 3 operações diabólicas ou demoníacas: opressão, obsessão e possessão. Eles exercem influências horríveis, tá bem? São influências horríveis, levando os homens ao exercício continuado de pecados e rebeliões contra as ordens da criação. Deus criou o mundo, e aqui no canal Teólogo de Fronteira você vai encontrar uma playlist chamada Cosmologia. E nessa playlist chamada Cosmologia, nós encontramos a existência de 7 mundos que Deus criou, no mínimo, tá bem? No mínimo. São mundos que a gente representa eles escalonado, um no nível do meio, 3 para cima e 3 para baixo. Essa é a cosmologia bíblica, a gente seguindo isso aí de perto. E em cada mundo, Deus estabeleceu ordens angelicais para tomarem conta das ordens da criação: serafins, querubins, tronos, principados, potestades, dominadores, e enfim, Deus colocou a infinidade de anjos para tomarem conta. Mas aí a carta de Judas e a carta de Pedro revelam que esses anjos, eles não guardaram o lugar da habitação deles. Eles não ficaram satisfeitos com o lugar onde eles tinham sido alocados para prestarem serviço para Deus. Não estando satisfeitos, eles se insurgiram contra a ordem da criação, e ao invés de eles ficarem livres, eles ficaram aprisionados. Foram aprisionados. E existem anjos que estão aprisionados na terra, e não é na terra inteira. Tem anjo que está aprisionado em um determinado espaço geográfico, espiritual, para sempre, tá bem? Para sempre, até o fim do mundo. E são territórios deles, são territórios consagrados por eles e para eles, e dominados por eles, mas ao invés de se tornar habitação, se tornou em prisão. Aqui eu citei para vocês Lucas capítulo 8. Já de início, tá bem? De início, nos deparamos com um texto assustador, meus irmãos. Lucas 8:2. O texto ele é assustador, pois ele afirma a existência, ele afirma, ele não conjectura, ele não cria dúvidas, ele afirma. Quem está escrevendo o Evangelho é Lucas, que é um clínico geral, tá bem? Lucas ele é um médico, mas ele é o equivalente a um clínico geral. Já de início nos deparamos com um texto assustador que afirma a existência de uma casta horrenda de demônios que se encavalavam, tá bem? Um sobre o outro, dentro de uma só pessoa. Uma casta de demônios que dentro de uma pessoa ficava um encavalado no outro. 7 demônios estavam assentados na alma e no corpo de Maria Madalena. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar uma mulher sob a influência de 7 espíritos malignos? 7. Não é um, não são 2 e não eram 3.
Eram 7 espíritos malignos dentro de uma mulher. Como nós dissemos aqui, as 3 formas de atuação primária dos demônios é a opressão, a obsessão e a possessão. Se você estudar aqui a nossa playlist de Filosofia de Fronteira, que tem aqui no canal Teólogo de Fronteira, eu vou explicar para vocês o seguinte: o espírito humano, o espírito de cada um de nós, ele é uma fortaleza natural contra a invasão dos espíritos obsessores e possessores. O espírito humano oferece uma resistência natural contra a invasão de Satanás. O próprio espírito humano, ele tem essa potência, ele tem essa condição, ele tem essa qualidade. E os demônios não podem simplesmente chegar e entrar nas pessoas. O que eles precisam fazer? Minar as defesas, criar frestas, criar brechas, ocasiões, corroendo as defesas do espírito humano, para que assim ele, enfraquecido, possam fazer a invasão do corpo e da alma da pessoa, colocando o espírito em estado deprimente, muito deprimente. O que a gente vai afirmar para vocês? Que o espírito de Maria Madalena, o espírito dela, foi enfraquecido. Como que começa? Começa com a opressão, o diabo cercando a vida da pessoa. E aqui nesse estudo eu vou estar intercalando termos do tipo diabo e demônios, tá bem? Diabo e demônios. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais isso aí nas aulas de satanologia, que vem depois dessa aula de demonologia. O diabo vai cercando a vida da pessoa, oprimindo a vida da pessoa. Não diretamente, não possuindo ela, mas criando uma barricada em torno dessa pessoa. Primeira condição é justamente que essa pessoa esteja habitando no trono de Satanás. Se você pega a Bíblia, você vai ler que o diabo ele tem um lugar onde ele faz o trono dele. Pérgamo, por exemplo. Pérgamo tem uma estátua, que é a estátua de Zeus, gigantesca, enorme, chamado Zeus Olímpico, tão grande. E o livro do Apocalipse fala que ali em Pérgamo estava o trono de Satanás. A estátua de Zeus era um trono para Satanás. E assim é até os dias de hoje, tá bem? Até os dias de hoje, quando você vê aí a elevação de um poste ídolo, ali se torna uma morada de demônios, ali se torna um trono de Satanás, um reinado de Satanás. Era tão difícil, mas muito difícil que... deixa eu confirmar aqui na minha Bíblia. Li para vocês Apocalipse, tá bem? Agradeço o retorno que o nosso irmão Sidney está nos dando. É importante esse retorno, tá bem? Sobre a qualidade da imagem, tá bem? Aqui o som está top, a imagem está top, a nossa irmã Ana Lúcia está chegando. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E lá na igreja de Pérgamo. Aqui, ó. Pérgamo, capítulo 2, na verdade, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Lá na cidade de Pérgamo havia uma estátua de Zeus Olímpico. Era uma estátua gigantesca, enorme. E o Senhor Jesus revela que aquela estátua ela é o trono de Satanás. E olha o que aconteceu na cidade de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde, aí você vê aqui o texto, Satanás habita. Você percebeu?
Satanás habita em Pérgamo. E como que ele habita em Pérgamo? Ele tem um trono. Qual que é o trono de Satanás em Pérgamo? É a gigantesca estátua de Zeus. E lá em Pérgamo, Jesus tinha uma testemunha, uma testemunha fiel, um crente chamado Antipas, e porque Satã habita lá, ele fez um plano de morte e matou o irmão Antipas, tá bem? Está na glória, descansando em Cristo. Mas Cristo fala, Satanás habita em Pérgamo. Maria mora onde? Maria mora em Magdala, por isso que é chamado de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E em Magdala também tem ali a ação de Satanás, a ação dos demônios, estão atuando. Estão atuando de tal forma que oprimem, primeira ação de Satanás, oprimem a vida de Maria. E essa opressão é o caminho sendo cercado, meus irmãos. Quando o diabo ele quer possuir uma pessoa, ele vai cercar essa pessoa, assim como acontece em tempos de guerra. Faz-se um sítio em volta da cidade, não se permite que chegue água, não se permite que chegue comida, não se permite que cheguem notícias. E a cidade fica sitiada e daqui a pouco as pessoas que estão ali dentro estão oprimidas. É assim que fazem os demônios também. Quando eles querem atacar uma pessoa, eles vão fazer um assédio. E este assédio é oprimindo, cercando a pessoa em volta, tirando dela as suas subsistências, aquilo que lhe alimenta, aquilo que lhe dá ânimo, aquilo que dá força, aquilo que dá vigor. As portas vão se fechando, os caminhos vão se cerrando e as pessoas vão se afastando. E o que você percebe? Que existe uma opressão de Satanás, uma opressão do diabo, tá bem? Do diabo, dos demônios, é uma estratégia. E por que é uma estratégia? Porque eles querem invadir o corpo dessa pessoa por causa que eles não têm corpo. Não tendo eles corpo, quer dizer, o corpo espiritual desses demônios não lhes permite que eles saiam do lugar onde eles estão. Isso aí você pode tomar aí como um bloco de adotação. Os demônios estão presos em lugares, desde que eles entraram em rebelião, estão presos em lugares, e eles não podem sair desse lugar a não ser que eles consigam um meio de transporte. E qual que é o meio de transporte? O ser humano, que tem alfândega livre. O ser humano tem livre trânsito no mundo. A Bíblia diz, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Portanto, nós temos trânsito livre na terra, ir e vir. Os demônios sabem disso, mas eles não têm ir e vir. Eles foram criados e postados em um só lugar, e ali eles precisam estar, tomando aquele espaço da ordem da criação. Não querem estar. Como eles não querem estar, entraram em estado de rebelião. Em estado de rebelião, eles querem sair desse lugar e ir para outro. E para eles saírem de um lugar e ir para outro, tem que acontecer uma Copa do Mundo. Tem que acontecer uma Olimpíada. Tem que acontecer o livre trânsito. Porque nessas ocasiões eles conseguem sair da África e vir para o Brasil. Conseguem sair do Brasil e ir para a Ásia. Conseguem sair da Ásia e ir para a Europa. Saem da Europa e vai para a América. É assim que eles vão transitando, tá bem? Desde que eles estejam encalacrados em uma pessoa. E aí o que aconteceu? Haviam demônios em Magdala, assim como havia demônios ali em Pérgamo, e eles oprimiram a vida de Maria, de Magdala, Maria Madalena. E o segundo passo é a obsessão. Enquanto que a opressão acontece à distância, é um cercamento à distância, já a obsessão é algo muito colado com a alma da pessoa. É uma tomada de consciência, mas a pessoa não fica inconsciente. Uma pessoa que sofre de obsessão, os espíritos obsessores, o espírito obsessor ele fica colado na consciência da pessoa, colado na mente, no pensamento, no inconsciente da pessoa, e se manifesta através de zumbidos, através de vozes, de assovios e arrepios também. O Jó, ele falou que o espírito passou por ele quando ele estava lá em estado de quase morte, porque Jó realmente estava em estado de quase morte. Ele falou que o espírito passou por ele, que lhe causou um arrepio, que ele quase não se aguentou em pé. Esses espíritos obsessores, eles são assim, eles causam arrepio, tá bem? A proximidade deles
calafrios. Esses calafrios não é simplesmente porque... Por que você está com calafrio? Você percebe que o espírito humano é uma fortaleza natural, e com a aproximação desses espíritos tenebrosos, espíritos malignos, o espírito humano, não estou falando do Espírito Santo, o espírito humano, ele se arrepia. O espírito humano está em estado de guerra, e o espírito humano precisa de fortalecimento, porque se você não fortalecer o seu espírito, aí vem a terceira fase da ação diabólica. A primeira é a opressão, ataque à distância. O segundo é a obsessão, o bicho encosta. E a terceira é a própria possessão. Em determinado momento, as defesas do espírito humano são vencidas, dá-se lugar ao diabo, e dando-se lugar ao diabo, ele penetra, ele entra. Aí a pessoa vai tomar algumas decisões, que são decisões diabólicas, estimuladas pelos demônios, e pronto, a pessoa, ela se tornou agora o meio de transporte de Satanás. Bom, vocês estão falando comigo aqui através do chat, tá bem? É o meio de comunicação que nós temos. E se a imagem começar a ficar ruim, vocês me dizem, tá bem? Estou captando a imagem diretamente lá do roteador do meu corredor, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat. Chat ao vivo. Temos aqui o nosso irmão Erlan. Boa noite, professor Rogério, a paz de Cristo, Deus lhe abençoe, hoje e sempre. Amém, Deus nos abençoe. Paulo Roberto, graça e paz a todos, boa noite. Também a mulher samaritana tinha 5 postes ídolos. Foi também em um estudo que entendi o que significava os 5 maridos dela. Giovanni, demônios podem se locomover de um país para o outro voando? Não pode, tá bem? Não podem. Os demônios, eles estão alocados. Principados e potestades que estão nas regiões celestiais, eles estão alocados. A gente aprendeu isso aí na aula de angelologia. O anjo da Grécia fica na Grécia, o anjo da Pérsia fica na Pérsia, o anjo de Roma fica em Roma e o anjo do Brasil fica no Brasil, cada um na sua cidade espelhada. Expliquei isso aqui na aula passada. Cada um na sua cidade espelhada. Agora, e os demônios aqui embaixo? Mesma coisa. Anjos da terra fica na terra, anjos do mar fica no mar, anjos da floresta fica na floresta, e assim vai. Cada anjo está alocado em um lugar de habitação, não tem como ele sair. Ah, mas eu quero sair. Precisa de um cavalo, precisa de um meio de transporte, precisa se encalacrar em alguma pessoa. Portanto, naquela região, os demônios ficam, mas fora daquela região elas não podem sair. Eles não podem sair por causa que já é território de outra caça de demônios. Vocês acham que é fácil? Sai daqui, vai para lá, os demônios deixam? Não deixam. É cada um no seu território. É igual quando haviam aqui a existência de várias tribos indígenas, até hoje existem, um milhar de tribos indígenas no Brasil. Ainda existe, e tem um território de cada tribo. E quer dizer que uma tribo não invade a outra porque entra em estado de guerra. A mesma coisa acontece no mundo dos anjos e dos demônios, tá bem? É cada um no seu território. Como que faz para se transportar para um outro mundo? Tem que ir escondido, de contrabando. Como assim? Invadiu um corpo. Invadiu um corpo, e ali invadindo um corpo ele vai conseguir viajar. É assim que acontece, tá bem? Essa é uma palavra de ciência que eu estou trazendo para vocês. Aqui Roberto Pires, graça e paz do Senhor Jesus, ao professor Rogério e aos demais irmãos e alunos do Instituto Sérgio. Nós somos o Instituto Sérgio, Deus abençoe a sua vida, nosso irmão Roberto, em nome de Jesus, tá bem? José Silva, né? A imagem tá boa, só a net que falha de vez em quando, mas tá bom. Só a net que falha, meu irmão. Depois que começou esse negócio de pandemia e as operadoras precisam ficar fazendo rastreamento de sinal, de locomoção e uma espionagem que não acaba mais, a gente não, você pode pagar 240, que nem eu pago 240 mega, aqui não chega a 30. Anselmo, né? Eu direto sinto isso quando passo próximo de pessoas oprimidas direto, e se eu olhar fixo,
nas pessoas, eu sinto isso também. Alguém poderia me explicar isso melhor? Seria um modo de eu discernir? Pois então, o espírito humano, não estou falando do Espírito Santo, o espírito humano, ele é naturalmente um radar de alerta, tá bem? Radar de alerta. Aí você ainda tem o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, aí você vai ter o dom do discernimento de espíritos. O dom. Mas sem o Espírito Santo, a pessoa natural, ela já sente a presença de pessoas que são chamadas de cargas negativas. O mundo esotérico trabalha muito isso aí, tá bem? O mundo esotérico, eles sabem que existem pessoas que estão tomados de pessoas com um negativismo muito grande. Por quê? Porque o espírito obsessor que está sobre aquela pessoa, não está na pessoa, mas sobre a pessoa, aquele espírito obsessor, ele tem uma carga negativa nele mesmo, ele é negativo, ele é opressor, ele é maligno, tá bem? Ele é maldoso. Ana Lúcia, né? No mundo dos demônios há hierarquia e organização. Em tese, tá bem, irmã? Em tese, existe uma hierarquia e uma organização, ou uma ordem, tá bem? Mas é uma disputa o tempo todo, é o mundo dos demônios, irmãos. Você imagina que lá em Brasília, lá é um cenário típico da existência dos demônios. A cidade espelhada é a mesma coisa. Então a cidade espelhada que existe ali sobre Brasília, a caça de demônios que atua ali, é aquela disputa de risca-faca o tempo todo. É algo muito relativo, é algo que foge muito, não tem como haver muita concórdia. É mais ou menos como o mundo do crime organizado. O mundo do crime organizado tem uma ordem, tem uma hierarquia, mas tem muita traição, muita trapaça, muita disputa de território, muita disputa de poder e muita morte. De vez em quando eles entram em guerra mesmo para saber quem vai ser o novo chefe do tráfico. Isso acontece porque os próprios demônios estão lutando ali para saber quem é que vai mandar na biqueira, na boca de fumo, no morro, sabe? Então isso aí é tudo reflexo do mundo dos demônios. Ouvi dizer que 98% das enfermidades são espirituais, demônios, e só 2% é natural. Procede? Bom, uma boa pergunta, irmã Nice, excelente pergunta. Nós vamos aqui ficar no texto, e o texto vai dizer que existem esses espíritos de enfermidade, ou o espírito é enfermo, tá bem? O espírito é enfermo. Muito boa pergunta, dá até para a gente continuar aqui. Então, o texto grego, vou colocar aqui uma postagem para vocês, tá bem? Quem recebeu o PDF, tá com o PDF aí, pode ir acompanhando, tá bom? Daqui a pouco chega. O texto grego, quer dizer, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? O Novo Testamento foi escrito em grego. O texto grego associa, tá? Associa, cola um com o outro, a expulsão de demônios, estou expulsando o demônio, a curas. Quando você expulsa o demônio, você cura a pessoa. É o texto grego que faz isso. O texto diz assim, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, elas foram curadas. Não é que elas foram libertas, elas foram curadas. Se tem cura, é porque tem doença, tá bom? É assim que se lê as escrituras. O texto grego associa a expulsão dos demônios a curas, ou seja, o pneumaton poneron, espíritos malignos. Pneumata são os espíritos, poneron são os malignos, tá bem? São demônios doentes. Eu estou são, estou são, estou bom, estou sentindo nada, não estou com dor no peito, não estou com articulação nervosa, não estou com dor de cabeça, nem irritação na garganta, não tenho nada. Aí começa a opressão do Satanás. Opressão de quem? De espíritos doentes. Quem que está doente? Eu? Não. É um vírus? Não. É uma bactéria? Não. É o quê?
É um espírito. Esse espírito ele está doente, ele que está doente. A partir do momento em que os demônios, sabe, os espíritos, os gênios, eles perderam o lugar de habitação deles, perdeu a casa onde eles tinham que ficar morando, o estado natural deles, que é um estado de criação, um estado bom, Deus criou eles bons. Aí eles começaram a adoecer. E a doença é aquele negócio que ele é progressivo. A doença ela é degenerativa. E os espíritos estão doentes. Não é doença causada por vírus, nem por bactéria, e nem simplesmente pelo aspecto da natureza. Não é uma doença adquirida e nem hereditária. É o demônio, que é o demônio doente. Tá bem? Então aqui, ó, eles são demônios doentes que invadem o corpo das pessoas e os tornam doentes. Eles invadem. Ele está doente, carcomido, perdeu o lugar de habitação, não tem volta, tá bem? Demônio não pode se arrepender, não há salvação para os demônios. E agora eles vão, sabe, com aquela angústia que eles têm, com aquele pavor que eles têm do abismo. Muitos deles são cegos, muitos deles são mudos, muitos deles são paralíticos, são mancos, são coxos, são dementes, loucos mesmo. Muitos deles são espíritos que estão espalhados aí pelo ar, sabe? O apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, que eles aí, ó, eles ficam assim pairando, sabe? Aquele negócio assim fantasmagórico. Ficou assim pairando naquela região onde eles habitam, porque eles têm os lugares de habitação deles, e procurando alguém em que eles possam entrar. Paulo fala, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão, vociferando, sussurrando, impelindo, seduzindo, se aproximando. Isso é coisa ruim. Eles são demônios doentes que invadem o corpo das pessoas e os tornam doentes, assim como eles. Por quê? Porque a pessoa pega a doença que o demônio tem. A doença é o demônio que é doente. É